Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. E como não poderia deixar de ser, hoje nós estamos com aquela pauta que é extremamente importante, que é da diversidade, e a Semana Internacional da Mulher não poderia deixar de falar da transexualidade. E hoje a gente vai bater esse papo, transcorrer nessa ideia, nessa nova forma de pensar o homem também, né, aqui no Cultura Geral, recebendo hoje com grande prazer aqui meu grande amigo Thales, né, e vai voltar para o programa. Toda vez que ele vem eu falo isso, é cutucar, né, para ele voltar para o programa, né. E hoje já bacharel, então a gente está mais tranquilo, não tem tanta coisa para poder correr atrás e tal. E vamos discutir aqui várias coisas relacionadas a esse tema, que é muito importante, né, dessa coisa do gênero, da diversidade, da alegria e da felicidade das pessoas. Sejam todos bem-vindos aqui nessa sala de bate-papo. E obrigado por nos receber aí na sua sala, na sua casa, no conforto do seu lar. Thales, seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral, é um prazer te receber. De né? novo. De novo, mais uma vez, 20 mil vezes, né? Ontem eu falei com ele à tarde, ontem ele ligou para a Laura, ele agilizou tudo e tal. É tudo rapidinho, igual a Letícia também, né, Letícia? Foi meia-noite, né? Seja muito bem-vindo, meu querido, mas um prazer, é um prazer a mais assim, te receber aqui no programa, ainda mais com essa pauta que é super importante. É sempre um prazer estar aqui na TV Banqueta. Eu agradeço o espaço que o pessoal da TV dá pra gente poder falar de uma pauta tão importante, que é a diversidade sexual, de gênero, falar sobre os direitos que essa parcela da população tem, que são tantas vezes negligenciados. Agradecer a Laura também por ter vindo. Obrigada. De última hora, sim. Mas o convite foi de coração, a gente sempre lembra de você quando a gente tem essas oportunidades. E você também, Betão, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Laura, mais uma vez é um prazer te receber aqui. Como é importante a gente discutir isso e como eu fico feliz de fato, assim, meu olho brilha assim, com relação a essa coisa assim, de a gente conseguir passar para as pessoas e trazer as pessoas aqui para falar um pouquinho da sua vida, mais uma vez, né? A vida não é só dificuldade, a gente tem que abrir espaço para as pessoas falarem também daquilo que te faz feliz, daquilo que das suas batalhas, das suas amarguras também, mas essencialmente daquela batalha maravilhosa que vocês têm quando se definiu como mulher na Semana Internacional da Mulher. É muito importante a gente poder tratar dessa pauta aqui e para mim é uma felicidade abrir esse espaço. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Eu que agradeço de estar de volta aqui, né, querendo contribuir muito com o programa, tornar um programa construtivo, e estou muito lisonjeada porque lembraram assim de mim como mulher, sabe? Que geralmente não ocorre. Mulheres trans, antes de serem trans, são mulheres. Que é uma questão que tem que se pensar, sabe? Passam por questões cotidianas relativas à mulher, digamos. E somos pessoas e mulheres, assim. Essa distinção, esses rótulos estão aí só pra gente correr atrás dos nossos direitos, conquistar. Porque, infelizmente, cada grupo tem seu direito, tem seus problemas distintos, assim. Mas no fundo, somos apenas mulheres. Letícia, muito obrigado por aceitar o convite lá por 11 e tanta da noite, quase meia-noite, né? Preciso chamar a Letícia para ir, porque essa pauta não pode ficar fora. E muito obrigado pelo carinho que você tem com Cultura Geral, com a TV Banqueta, nesse turbilhão que você tem vivido, assim, de fecha a empresa, continua, aquela coisa toda. Você abriu um tempinho para vir aqui discutir isso com a gente, debater esse assunto com a gente. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, Betão. É um tema que eu gosto, eu sou militante da causa. Acho importante falar, porque no momento atual, a maioria carece de informação. Mas eu ainda tenho esperança que seja um tema que a gente não vai precisar falar mais, assim, que seja uma pauta, que seja
normal, né, Aham. na sociedade. Mas conte comigo, sempre. Estamos aí, eu conto mesmo, eu ligo mesmo. Vamos lá participar do programa, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Ô, Laura, fala um pouquinho do que é do que é ser uma mulher e uma mulher renovada, vamos dizer assim, né? Quando a gente estava vindo, eu estava falando que eu li um pouquinho sobre a fluidez, e eu estou falando isso a semana inteira porque a sociedade está toda assim. Essa coisa da liquidez, né, da moldura, né, de se moldar assim, de acordo com aquilo que a gente sente, dos desejos que a gente tem, com aquilo que a gente tem internamente. Como é ser mulher nessa nova condição? Bom, uma coisa que me fez pensar pela desconstrução que eu passei, o questionamento de gênero e tudo, é que o ser mulher é o se sentir mulher, sabe? Não é genitália, não é, a identidade que colocaram pra gente, sabe? É você se sentir mulher, é questão de empoderamento, sabe? Você se sentir bem sendo aquilo, confortável com a sua identidade, a forma como você se expressa, sabe? Questão, por exemplo, roupa, cabelo, eu me sinto confortável dessa forma que eu tô, sabe? E assim, pra mim ser mulher é isso, se sentir mulher, o que eu senti a vida inteira, sabe? E como é que na Semana Internacional da Mulher, você ter esse movimento internalizado dentro de você? Como é que é isso? Como é que é essa transformação assim, do ser, da pessoa, Laura Nazaré? Bom, assim, é meu segundo dia da mulher, né, que eu passo, digamos. Porque antes as pessoas não me reconheciam como mulher e tudo. Mas assim, que nem eu falei, é muito gratificante, sabe? Ver que as pessoas finalmente estão reconhecendo a minha identidade, por um certo aspecto, por um certo lado. Eu ainda penso nas que estão na rua, nas que estão em outras realidades também, que infelizmente, por questão de preconceito, de várias outras questões, não são consideradas nem pessoas. E são mulheres que estão batalhando, sabe? Então, tudo isso fica assim dentro de mim, de ao mesmo tempo sentir bem por celebrar esse dia, sabe? Com as conquistas que eu tive, que ainda estou construindo, e também estar nessa luta, não só por mim, mas por todas essas mulheres que estão na rua, sabe? Nós estamos sendo assistidos lá o pessoal da Anavi Trans no Distrito Federal, que nos cedeu um vídeo que a gente vai passar agora, que eu acho que é uma ilustração super legal assim do que a gente vai discutir até o final do programa. Vamos curtir esse vídeo, a gente vai batendo papo e tal aqui e vai sentindo o que é essa transformação, né, do ser humano. Vamos curtir o vídeo. 90% das mulheres trans e travestis brasileiras estão na prostituição. Mulheres trans e travestis são 15 vezes mais vulneráveis a sofrer homicídio de ódio. A expectativa de vida de uma mulher trans e travesti no Brasil é de 30 anos. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, e mata 4 vezes mais do que o segundo colocado, que é o México. Meu nome é Ariel, eu tenho 18 anos e faço música na UNB. Eu comecei minha transição oficialmente fazem 7 meses. Para mim, minha transição começou quando eu passei a me identificar oficialmente enquanto mulher, e comecei a me impor enquanto mulher. O gênero que você se identifica não está necessariamente atribuído à sua sexualidade. Na verdade, é um conceito muito retrógrado você pensar que gênero se reduz à sua função sexual. A gente ainda está lutando para não ser mais considerado doente, porque o homossexualismo saiu do Código Internacional de Doenças há 25 anos. Enquanto isso, o transexualismo ainda continua no código. Outra coisa é que a gente tem que lutar pela nossa própria identidade, nosso próprio nome, ser reconhecido pelo Estado e pelo sistema jurídico. Eu me defino como travesti. As pessoas costumam ficar um pouco chocadas quando eu falo isso, porque eu fujo do estereótipo de travesti. Para mim, a diferença entre mulher transexual e travesti é apenas o estigma. Existe uma higienização muito grande do termo mulher transexual, enquanto o termo travesti, a palavra travesti, é cheia de uma carga, de um estigma
muito negativo. Mulheres transexuais morreram por décadas na América Latina sob esse estigma. E é por causa disso que hoje eu posso sair na rua sem medo de ser quem eu sou. Eu quero poder retornar esse benefício para essas mulheres. Quando eu tiver meu doutorado, meu pós-doutorado, e eu for dar uma entrevista e falar que eu sou travesti, isso vai tirar o estigma dessas meninas. Isso vai ajudar essas meninas a serem vistas como pessoas e serem vistas como dignas de ter uma educação e de ter um trabalho. Em geral, a maneira que a comunidade médica trata pessoas trans é muito retrógrada. Uma cirurgia de redesignação para a comunidade médica é estética. Inclusive, para você conseguir aprovação para fazer essa cirurgia pelo sistema público, você precisa provar que você é transexual. Transsexualidade é sobre autoidentificação. É como eu me reconheço e como eu me identifico enquanto a minha noção do que é ser mulher. Então, a partir do momento em que eu dependo da ideia do outro, do que é ser mulher, eu quebro a transexualidade. A transexualidade passa a não ser mais sobre minha identidade de gênero, e sim sobre a ideia e o padrão que outra pessoa tem sobre aquele gênero. Acaba que a escola não é um ambiente pronto para receber pessoas trans e travestis, que a gente não é respeitado no ambiente escolar. Acaba que muitas pessoas trans saem da escola, saem de casa, e aí para onde as pessoas trans vão? Né? Elas vão para a rua, elas buscam prostituição, tráfico de drogas. Por conta da grande taxa de evasão escolar, as pessoas trans não estão trabalhando e não estão no mercado de trabalho. Elas estão na prostituição. Acaba que elas não têm nível de escolaridade para enfrentar o mercado de trabalho. E mesmo se tivessem, elas não são aceitas. Eu não quero ser vista como uma coitadinha que sofre com crise de depressão e que odeia o próprio corpo. Eu amo meu corpo, eu amo quem eu sou e eu amo a minha condição, apesar de todas as dificuldades. Eu gosto de ser vista como uma pessoa que luta e que tem orgulho de quem é. Muito bem, então voltamos aí voltando agora é o seguinte. O pessoal da Nave Trans pediu para obrigado, viu, Gessé? Pediu para a gente pedir que as pessoas curtam a página, né? Participem mais dessa troca de informações que tem na página e tudo. Então é um prazer, assim, eu agradeço de coração vocês que estão assistindo aí de Brasília, por ter cedido esse material para a gente poder passar aqui e dar um norte para a gente poder discutir, pelo menos para mim, para a gente poder discutir esse assunto aqui, que é um assunto tão importante e tão atual, né? Letícia, qual é a importância que a gente tem? O Taz vai falar política, ele fala mais, depois que você passa a palavra para ele garra. Tá. Mas aí é o seguinte, qual é a importância da gente fazer esse tipo de defesa aqui? Se podemos chamar de defesa, né? Mas eu acho que né? Eu falo muito de luta, né, de militância, mas assim, que entendamos que é através do amor, né? E a importância da gente falar é justamente essa, para que as pessoas... você não entende? Então agora você vai passar a entender porque você tem informação. Você não concorda? Aí já é outra questão. É só para respeitar e para amar, né? Como Jesus nos ensinou, as diferenças das pessoas. Engraçado que as pessoas usam muito isso. Jesus não falou assim, eu só amo os homens e as mulheres heterossexuais. Não. E as pessoas usam muito a religiosidade para segregar as pessoas. Então, assim, Deus criou você menino e você agora é menina? Não, espera lá. Não, eu acho que não é bem assim. Eu acredito que a gente pode se sentir mulher, homem, o que a gente quiser ser. E contanto que a gente esteja no caminho do bem. Então a gente tem que falar para as pessoas entenderem, para as pessoas se respeitarem. Hoje nós vamos falar de transexualidade, nós vamos falar de mulher, mas isso cabe para qualquer pessoa, qualquer ser humano. Uma pessoa que está em condição de rua, seja ela uma travesti ou uma pessoa em situação de rua porque está desempregada ou porque se desiludiu. Então temos que falar e a luta é essa. Não é luta de violência, não é luta de bater boca. Eu quero me impor através disso, através do amor do acolhimento, entendeu? Onde eu passo, onde eu falar, essa vai ser minha arma. E eu acredito que através disso que as pessoas trans, principalmente mulheres trans, são mulheres, nós estamos falando de um coração maior, né? Já que a gente está falando de estigma de sociedade, não é dito por aí que as mulheres têm a parte emocional maior, então vamos compreender mais, acolher mais. Está perdendo quem não está
convivendo e Tá vivendo perdendo esse quem não- movimento. Que está perdendo quem não está acolhendo. Exatamente. É isso? É. E as mamães precisam acolher, os pais precisam entender, precisam. tirar o véu, né? Falei assim, gente, É. vamos enxergar a vida com mais cor. Eu vi uma vez uma campanha nos Estados Unidos de Dia dos Namorados e que era um raio-x. Aí os casais de namorados iam para trás desse raio-x. E isso para mim eu levo para minha vida. Quando a gente está atrás daquele raio-x, não interessa se a gente é homem, se é mulher, se é um casal hétero, se é um casal homo, se a gente é trans, se a gente é cis, porque todo mundo é um esqueleto. Então para mim é isso. É isso que eu luto todo dia no meu trabalho, no meu Facebook, no meu Instagram, com os meus amigos, é isso que eu procuro. Agora eu vou rolar a bola para Thales. Bacharel, deixa eu falar uma coisa, te perguntar uma coisa. Qual é... A Alessandra está rindo lá dentro. Qual é a importância dessa nossa... Nós temos que conversar assim com leveza. Olha que gostoso que é o programa fica leve, né? É. A importância dessa batalha nossa. Nós temos conseguido, assim, galgar degraus maiores. Né? Nós começamos com uma ideia, dessa ideia nós fomos para o rádio, do rádio nós viemos para a televisão, da televisão nós estamos indo para o mundo. Como é que é galgar essa ideia, Thales? Porque às vezes eu fico me perguntando assim. Trabalhoso. Nós somos É meio uma doidos. construção. Eu lembro de quando a gente começou na rádio, a dificuldade que foi para a gente poder conseguir fazer o programa ao vivo, para depois a gente conseguir fazer uma transmissão no YouTube, compra de equipamento, posicionamento de câmera, de microfone, ajuda, edição. Foi uma batalha, mas que a gente vê que traz frutos para a gente. É bom ver quando o nosso trabalho é reconhecido, quando o nosso trabalho nos leva a alguma coisa. E o passo de vir para a TV foi um reconhecimento disso, da gente ter mais espaço, ter cada vez mais voz e ser ouvido por um número cada vez maior de pessoas. E levar uma palavra que é uma palavra de amor, né? Uma palavra de empatia. Que a gente falou de Jesus, não tem como deixar de falar de Jesus de novo, porque eu tive uma criação cristã, então desde 1 ano de idade eu estou na escolinha dominical, eu estou na igreja, e eu consigo ver através da história que a gente tem conseguido fazer uma coisa diferente. Se a gente for tentar olhar para a história cristã como um todo, a gente consegue perceber que até um tempo atrás a mulher não podia falar dentro da igreja, que até um tempo atrás não poderiam ter mulheres pastoras, que a questão do celibato está sendo discutida hoje. Então, nós estamos vivendo a história, nós estamos vivendo um período em que a gente consegue ver que mudanças estão sendo feitas, mesmo dentro de umas instituições mais conservadoras do mundo. Então, eu acredito que seja apenas um passo, talvez um pouco perto, talvez um pouco longe, mas um passo para que as pessoas homossexuais, para que as pessoas trans sejam mais bem aceitas, tanto dentro dessa instituição como dentro da nossa sociedade. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Não tentar só essas mostrar pessoas também, né? Porque eu acho interessante ressaltar que é a diversidade. Não existe também a questão do masculino, feminino. Também tem aquelas pessoas que se sentem empoderadas, se sentem confortáveis sendo nenhum dos dois, sabe? Tendo um gênero fluido. E é uma coisa que a gente tem que respeitar, porque é o que a pessoa é, entendeu? Então, abraçar também essas pessoas. E isso também é uma lógica cristã, que precisa ser um pouco desarraigada da nossa cultura, que é aquela polaridade, bem e mal, bom e ruim, inferno e céu, e a gente não... O mundo não é binário, o mundo não é uma coisa sim ou não, o mundo é fluido. Existem pessoas que se reconhecem como homens, existem pessoas que se reconhecem como mulheres, e existem pessoas que não param para poder pensar sobre isso muito, e não estão muito afim de se classificar dentro de uma caixa. Eu acredito que a gente fica muito preso num espírito científico de tentar classificar todas as coisas como se nós fôssemos imutáveis, como se nós fôssemos uma coisa fixa, sendo que hoje eu posso gostar de batata e amanhã eu posso não gostar de batata, sabe? Não precisa ser assim sempre. Existem pessoas que não estão dentro de uma classificação e eu não acredito que pessoas foram feitas para poderem ser classificadas. Eu acho que a gente está aqui para a gente poder viver, para a gente ter a nossa história, para a gente cumprir a nossa missão e não para ser colocado dentro de uma caixinha ou de outra e ser tratado de forma diferente dependendo da caixinha que a gente está. É uma coisa muito, muito esquisita a gente parar para poder pensar que a mulher não tinha direito a voto, sabe? Por quê?
sabe? A gente não é igual, a gente não foi criado dessa forma. E isso tudo é culpa das caixinhas que as pessoas nos colocam, sabe? Se não existissem esses rótulos, acho que a nossa vida ia ser muito mais fácil. Laura, o que mais te deu coragem para se posicionar dessa forma? O que mais mexeu com você? De posicionar como mulher Como trans mulher. na sociedade? Bom, eu acho que é uma questão, não sei, complicado, um pouco complicado de falar, porque, que nem eu estava conversando com o Thales antes, a minha transição impactou muitas pessoas e as coisas aconteceram de forma frenética. E eu não pensava antes, eu vou passar pela transição porque eu quero impactar o mundo. Eu não pensava assim. Mas, assim, as pessoas levam muito por questão do egoísmo. Falam que, você é egoísta, você pensa só no seu lado. Também não é essa questão. Porque você passar tantos anos numa prisão dentro de você mesma, é uma coisa, sabe, muito ruim. Mas assim, logo no início, depois do início da transição, eu percebi o impacto que deu, sabe? A minha imagem, a minha figura para as pessoas. E não é só pessoas trans, pessoas consideradas cis, que são as pessoas que se reconhecem com o sexo biológico que elas foram designadas e elas foram impactadas, elas se sentiram assim alegres por mim, por eu estar vivendo bem. Eu sou uma fã, por exemplo. Sim. Não, nós falamos de você no carro. Estava vendo. Mas, e assim, foi muito gratificante ver isso, sabe? E, nossa, em 2 anos praticamente, eu vivi coisas que eu não vivi em 21, sabe? Pela ONG Transveste, Transenem, que são ONGs lindas, dão, assim, o apoio que aquelas pessoas que estão em situação de rua precisam e que o governo não dá, e elas estão dando todo o suporte para as pessoas estudarem, terem um futuro, terem um lugar, terem voz. E eu vivenciei coisas assim, sabe, que foram um bem maior para mim, mas para todas as pessoas envolvidas. Então eu acho que assim, meu propósito acaba que é esse, sabe? E a família, como é que ela fica dentro desse mundo líquido? Desse mundo, né? Como é que ela fica? Uai, a família fica alegre demais, porque, assim, o Thales acompanha um pouco, né, pelo Facebook e tal. Minha família passou por um processo, assim, difícil, porque é difícil romper com uma construção que você tem durante anos. Meus pais são de uma geração... Seu pai tem quantos anos? Ele tem 50. Nós somos quase mais ou menos contemporâneos. Mas Você é uma geração sólida. Sólida. Porque, segundo o Bauman, hoje... Eu tenho falado isso durante a semana. Você porque tá lendo Bauman? Já li, hoje, tá vendo, né? Muito fino. E eu estava lendo Bauman e eu estava vendo até um documentário esse final de semana sobre essa coisa do momento líquido que a humanidade está passando, né? O amor líquido, né? As relações, né? As relações modernas são líquidas e tal, e que nós vamos partir aí para o gasoso daqui a pouco, no tempo, né? Mas eu falo muito isso porque adaptar a essas realidades tira a pessoa do senso comum. E essa geração, que vocês fazem parte dessa geração, é líquida. Sim. É de transformação mesmo. Como é que é lidar com essa coisa assim? Seu pai deve estar nesse imbróglio assim. Como é que é lidar com uma geração que você tem que se amoldar? E você tem aquela rigidez da solidez para moldar, mas a pessoa que está dentro da geração, ela não tem essa dificuldade. Isso tudo mexe com você. Bom, a questão com meu pai, eu acho que nem, por exemplo, realmente, meu pai, minha mãe também, tinha toda aquela questão, não de ter uma cabeça sólida, assim, sabe, de conservadorismo, essas coisas, assim, eles, é da geração deles, digamos. E foi difícil para eles entenderem tudo, mas uma coisa que a gente pontuou já antes, que eu acho que vale muito, é a questão do amor, sabe? O amor derreteu o gelo da cabeça deles. Porque,
assim, eles falavam, olha, você vai passar preconceito, você vai ser agredida. Às vezes pensavam que não era certo. Aquilo lá é uma fase, mas depois que eles viram a forma como eu tava, sabe, plena, sabe, sorrindo, vivendo. Eu acho até engraçado, porque tem gente que vira e fala assim comigo, nossa, Laura, eu achava você como fulano, né? Que você era feio, você era sisudo, e agora você tá uma modelo, uma Gisele. Eu tô assim, nossa, gente, que transformação, né, que eu passei. E assim, acho que quando eles viram isso, o amor sobrepôs tudo, sabe? E, nossa, meu pai e minha mãe estão numa desconstrução que, assim, é até lindo de ver. Minha mãe outro dia tentando explicar pro meu pai que existem mulheres que têm pênis e, sabe, naquela desconstrução toda. Eu tô assim, amando. Como é que eles chamam? Jane e João. É uma dupla sertaneja, Jane e João, hein? JJ. JJ. Letícia, Oi. você fica feliz assim, de ouvir essas coisas assim, que eu fico vendo o seu brilho, assim, no olhar e tudo. Fico. Você acha que a gente está passando por essa transformação? Eu acho que a sociedade toda está passando por aí. Está assim, tudo meio que corrido, assim, parecendo quando você solta um foguete nos pombos. Assim, sai todo mundo. Mas te dá uma satisfação maior, assim, de ver que é possível acolher essas pessoas e é possível colocar essas pessoas no colo e falar assim, é só com amor que nós vamos transformar tudo? É possível. É possível. O amor transforma tudo, Betão. Então, assim, fico muito feliz de não só da gente falar, mas ver histórias como a da Laura, que realmente inspiram, né? Porque eu não tenho propriedade para falar, né? Então, assim, a Laura falando, alguém, em algum cantinho do mundo, vai tomar uma decisão parecida com a dela. Vai poder, daqui a um tempo, sorrir, igual ela está sorrindo. E assim, não tem coisa mais maravilhosa de saber disso. De saber que tem pessoas que vêm, que enxergam essa esperança de ser o que é. É simples assim, ser o que é. Então, é prazeroso para mim ser o que eu sou, independentemente do que eu sou. E então eu fico muito feliz de ver isso, assim, de poder falar, por exemplo, num ambiente de trabalho. Olha, aonde você vai, Letícia? Eu vou dar uma entrevista sobre sexualidade. E aí deixo lá assim. E amanhã eu vou lá e dou uma explicadinha pra gente de 60 anos, de 20, de 30, entendeu? Que vão me ouvir, porque eu vou falar com carinho, vou explicar quantas vezes for preciso. Então, assim, é muito bom explicar para essa geração dos 50 e poucos que tem, uns tem o pênis, o outro não tem, o outro decide deixar a mama, o outro não. E aí cada um faz o que quer e cada um é feliz assim, né? Ver nas novelas, apesar disso ser tão polêmico. Por que tem que estar na novela? Porque a novela fala do dia a dia, a novela está na casa do brasileiro, então não sempre falou de todos os temas, então falemos do que vivemos, né? Então eu fico sim muito feliz, muito satisfeita. É um pezinho meio recuado ainda, mas estamos chegando lá. Mas eu falo que eu tô incrédula com as coisas que estão acontecendo, não só pela causa trans ter, sabe? Porque tá falando mais na mídia, se tratando mais do assunto, sabe? De uma forma mais humana, não aquela forma estereotipada de cômica, da travesti e tudo, sabe? Veste um homem de mulher, um ator e põe lá, né? Sim, e tratando com seriedade também, sabe? E nossa, pra mim assim, os olhos até brilham também, porque é muito, assim, muito lindo, sabe? Ô, Thales, uma pergunta que eu quero fazer, uma pergunta assim mais simples que eu queria fazer para você. Como é que é transitar nesse meio da diversidade? Ser que é na realidade, um lutador, assim, vamos dizer assim, que encara essas coisas, encarou todo mundo, encara a família, encara todo mundo, assim, e vai para frente, e chama a atenção do orientador, e chama a atenção de não sei quem, e fala isso, fala aquilo outro. Como é que é lidar com tudo isso? Esse cara conseguiu colocar, na primeira vez na história, polidense.
Uma drag dançando polidense. Na Milton Campos. Nossa. E lotado o auditório. Parabéns. Marceluda. Lotado. Gosto assim. Como é que é transitar nisso tudo, assim? E ter esse espaço, assim, para a gente poder discutir isso, assim, abertamente, com essa leveza, assim, levar para casa das pessoas e dizer assim, esse assunto é um assunto leve, gostoso de se falar, ver as pessoas sorrindo, ver as pessoas felizes, independente do que ela seja. É gostoso, é muito bom. Então, eu vivo a minha vida dessa forma porque eu decidi viver assim. Porque seria muito mais fácil eu ser um viado dentro do armário, então discreto fora do meio. Mas eu decidi, sabe, tentar fazer um pouco de diferença. E eu não consigo passar em algum lugar e não deixar uma sementinha. Eu não consigo passar em algum lugar e não deixar alguma coisa para que isso cresça, para que algum sentimento positivo passe por ali e dê alguma coisa bacana. Eu acredito que foi assim na minha passagem no Milton Campos e acredito que está sendo assim nos outros lugares que eu estou passando na minha vida. E é muito legal ver os resultados disso. E eu me propus fazer isso porque eu tenho uma condição muito privilegiada. Eu tenho uma família que me aceita, eu tenho um trabalho estável, eu tenho um relacionamento saudável com meu namorado. Então, se eu não tivesse essa estrutura, eu não poderia assumir os compromissos que eu faço. Por exemplo, eu não poderia vir aqui, porque meus pais não saberiam que eu era gay, então eles iam ficar sabendo pela televisão, como assim, sabe? Então eu acho que algumas pessoas, elas são tão privilegiadas que dentro da batalha dela, ela tem que ver se ela tem uma condição ou não de tentar fazer um pouco de diferença. E eu vejo isso muito também com você, Laura, porque por mais que a nossa história seja muito diferente, por mais que eu tenha 500 mil privilégios por não ser uma mulher, por ser um homem, sabe? E a gente tem privilégio, sabe? Porque a gente poder vir pra cá e poder falar isso, poder colocar a cara na frente de uma câmera, é uma situação que muita gente não tem, sabe? Tem um apoio de família atrás disso, é uma situação que muita gente não tem. Então eu fico muito feliz de poder contribuir com o que a gente tem, né? Porque o que mais que a gente tem além da nossa história? Isso é uma coisa interessante, porque eu participo de rodas de conversa, de mesas e etc. E as pessoas se espantam. Poxa, mulher trans, faculdade, engenharia ambiental, o que você está fazendo lá e tal? Mas assim, eu sinto que o que eu tô fazendo é certo, é o que eu quero formar, quero atuar como engenheiro ambiental e tudo. Mas as pessoas vivem me perguntando, como você se sente representando as mulheres trans? Aí eu falo, não, gente, eu não represento as mulheres trans. A minha realidade é completamente diferente daquelas que estão na rua, daquelas que têm que se prostituir, sabe? Porque eu reconheço meu privilégio, mas isso não faz com que eu não lute por elas. Que eu vire e fale, eu sou uma mulher cis e vou viver minha vida, formar, fazer as coisas que eu devo fazer. Não, eu não posso deixar essas outras à deriva. Não. Sim, essa parcela que eu me identifico tendo uma expectativa de vida de 30 anos, passando por histórias de, por exemplo, mulheres trans, travestis que falam que levaram facadas, sabe? Porque elas estão no meio violento. Então, assim, é uma questão de peso na consciência, sabe? Eu não posso simplesmente virar as costas. Eu tenho que lutar por essas pessoas também. Muito bem. Deixa eu fazer um intervalinho. Vou fazer um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Um minutinho só, a gente já está de volta, tá bom? Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Para intensificar as ações de prevenção e promoção, os profissionais do NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, atuam na atenção básica, com serviços que complementam os cuidados com os usuários do SUS.
Nosso trabalho ele é voltado para todos os ciclos de vida e também grupos específicos como hipertensos, diabéticos, gestantes e idosos. O NASF está presente nas 23 equipes de saúde da família do município e é composto por profissionais das áreas de assistência social, educação física, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e terapia ocupacional. A atuação dos profissionais do NASF se dá através de atendimentos individuais, visitas domiciliares, além de diversas práticas e ações educativas. Fala, cidadão! Então, agora que eu entrei nessa ginástica, melhorou demais, entendeu? Ando tranquilo, subo escada tranquilo, graças a Deus, depois dessa ginástica. Está sendo ótimo para mim, melhorei bem a coluna, que eu tenho osteoporose, né? E tenho prótese no joelho esquerdo. E isso favoreceu muito o meu trabalho cotidiano. Por exemplo, eu trabalho no Bombeiro Civil, às vezes eu trabalho de 8, 10 até 12 horas em pé. Então, esse aí, até a moda de fazer a postura da gente melhorou muito. Melhorou muito, muito mesmo. Essa ginástica para mim foi uma bênção. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta para a Laura agora. Laura, tem muita gente sofrendo nas ruas por causa de preconceito, não tem? Então nós precisamos falar disso agora na parte final do programa. Como é que a gente vai conseguir combater isso, Laura? Com amor? Será que só com amor vai ter jeito de combater? Assim, só com amor, eu falo. Porque não só em relação à população T, população trans, mas tem casos ainda de pessoas gays que são expulsas, casos expulsos de casa, né? Sim, não aqui no Brasil, numa cultura tão forte, mas há locais em que mulheres são abandonadas, mulheres são, como eu digo, queimadas, por exemplo, na Índia e tudo. E questão de preconceito, questão de, sabe, de tudo isso. E tem que lutar, porque são pessoas, sabe? Se tem uma lei, uma constituição que garante que todo mundo tem direito, que todo mundo tem direito a viver e ser humano, então a gente tem que lutar, ajudar a realizar isso, sabe? Em relação ao preconceito, eu acho que é uma construção total da sociedade, porque não adianta nada eu estar fazendo eu e Letícia, por exemplo, estarmos fazendo esse esforço enorme, mas muita coisa que eu já vi que ainda me irrita muito, ver menino pequeno fazendo aquelas coisas, você é menininha, essa coisa e tudo. E, sabe, irrita porque cadê para informar aquela criança que ser mulher não é problema, sabe? Cadê aquela cultura de amor, aquela cultura de aceitar, sabe? De não chegar a denegrir tanto o colega, porque está usando o caso da menina no termo pejorativo, tanto a figura feminina, sabe? E acaba que no fundo é o amor mesmo, sabe? O amor que tem que ser difundido na escola, na forma de educar os filhos, saber que você não está educando um ser inferior, você está educando uma pessoa, sabe? Que eu vejo muito isso em relação de pais com filhos, que eles tratam os filhos como se fossem seres inferiores, que devem respeitar os pais incondicionalmente. Porém, não é bem assim. É um ser humano que tem sentimento, tem uma forma de pensar, de ver as coisas. Então, você tem que ter um cuidado para educar, entendeu? Respeitar, oferecer amor a essa pessoa. Acho que essa é a única forma de vencer todo esse preconceito horrendo que a gente tem aqui. Quer falar alguma coisa? Quero. Pode, fica à vontade. O amor, né, sem dúvida. Eu acho que também através do amor a gente apoiar
quem atualmente fornece condições para essas mulheres trans, principalmente, saírem das ruas, né? Então, a gente citou aqui a Transveste, né? Por favor, curtam e sigam a Transveste no Facebook e doem também. O Transenem está fazendo essa semana uma campanha da mulher, recolhendo kit, kit de higiene, de cuidados básicos de mulher, mas eles têm o quê? Eles dão informação, eles dão cursos. Então, por que acontece? A partir do momento que aquela mulher trans é expulsa de casa e vai para as ruas, ela perde não somente aquele vínculo familiar, mas todo aquele acesso a uma estrutura básica de estudo. Então, como que ela vai se inserir no mercado de trabalho depois? Aí ela acaba virando o quê? Uma prostituta. E acaba virando esse alvo de violência. E aí, para voltar ao mercado de trabalho, além de tudo, ainda tem o preconceito dela ter sido uma prostituta, além de ser uma trans, uma travesti, enfim, de como ela se vê. Então, assim, os empresários fazerem uma reflexão, né? A gente está aqui em Nova Lima, talvez a gente falar desse tema dentro da Associação Comercial de Nova Lima, explicar como que trata um trans, muda o nome, sim, muda o nome, trata como se... Quantos empresários têm um trans trabalhando na sua empresa? Ou reconhece que seus funcionários são homo, né? Porque as convenções estão aí, mas dentro das empresas trabalham pessoas e as pessoas têm as suas próprias vidas. Então, o amor perpassa por isso tudo, no trabalho, é na família, é na informação, né? E a gente que está de fora e é privilegiado, fazer as nossas devidas contribuições para essas ONGs que estão lutando para reinserir essas pessoas no mercado mais digno, entendeu? Eu também queria só falar uma coisa para trazer alguma comemoração que duas alunas do Transveste passaram na UFMG, do Transenem também, creio que passou, que foi a Pete, né? Ela conseguiu passar para ciências biológicas, foi sabe, uma conquista enorme. Eu, quando eu vi, eu fiquei até emocionada. Minha mãe também ficou emocionada, foi lindo. E, assim, a Pete, que nem eu falo com todo mundo, ela é uma pessoa que tem uma capacidade extraordinária, ela é muito inteligente. Mas cadê a oportunidade para ela? Ela já tinha passado numa faculdade e eles fecharam a porta, não deixaram ela cursar. E agora ela passou, conseguiu efetivar a matrícula e está na UFMG. Que legal. Tomara que feche essa faculdade que não deixou ela fazer. Tomara que quebre, né? É por isso que eu fico pensando muito se o caminho é só o amor, sabe? Porque eu acredito que a forma da gente conseguir ganhar o coração das pessoas é através do amor. Mas eu acredito que existem coisas mais básicas do que isso, que às vezes o amor ele não alcança. Por isso que eu gosto do movimento LGBT como um todo, porque nós temos várias vertentes de atuação. E a atuação que eu me filio, por exemplo, e que vocês também, eu acredito, é a filiação voltada para a conscientização, para a empatia, para tentar mover o coração das pessoas. Mas a gente não pode deixar de mostrar o quão é importante as pessoas que estão ligadas à luta, ao sentimento revolucionário mesmo, que é de bater a cara na faculdade e falar assim, ó, aqui está meu mandado de segurança e eu vou entrar para poder fazer matéria. Eu não vou ficar esperando vocês ficarem convencidos de que eu posso, de que eu sou merecedora, e de que eu posso estar aqui, que eu preciso da permissão de vocês. Não, eu estou e está aqui, o juiz disse. Faça obedecer à lei. Porque nós temos direitos. A gente tem direito à vida, a gente tem direito à educação, a gente tem direito à saúde. E se a gente ficar só esperando o amor acontecer, não rola. Entendeu? E a gente precisa recuperar a nossa história. Eu acredito que o brasileiro tem uma falha muito grande, eu me incluo nesse brasileiro quando eu digo, que é uma falha de memória. A gente não sabe de onde vêm as nossas lutas, a gente não lembra o que aconteceu ano passado, a gente não lembra quem a gente votou, a gente não lembra, a gente não acompanha o nosso vereador, o nosso deputado, o que ele está fazendo, qual é o projeto que ele está apoiando, a gente está mandando e-mail, a gente está cobrando. E se a gente voltar para as origens do que a gente está comemorando essa semana, que é a questão do Dia Internacional da Mulher, se a gente for parar para poder pensar por que esse dia existiu,
a gente chega numa origem que não é uma origem simplesmente feliz, uma origem só de amor, é uma origem de revolução. Não foi natural. Não foi natural. Isso foi um marco. Isso aconteceu porque mulheres precisavam disso, porque elas estavam possessas com a situação que estava acontecendo, de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Revolução Industrial, elas precisarem sair de casa para poder trabalhar, para poder ter sustento. E o marido estava na guerra e a casa estava sozinha, e tinha que cuidar das crianças, tinha que trabalhar, e a condição de trabalho era horrível, tanto que esse movimento ele ganhou força, o movimento feminino da época das sufragistas e das socialistas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, buscando melhor qualidade de vida, melhores condições de trabalho. E esse movimento tomou muita força depois que uma fábrica foi incendiada, um dos maiores incêndios da América, e muitas mulheres morreram nisso, tipo assim, morreram, sabe? Não tinha uma história para poder contar, sabe? Ela deixou criança em casa, e o marido na guerra, sabe o que aconteceu? Então, assim, eu acho muito legal a gente pensar no amor, mas a gente tem que lembrar da nossa história e tem que lembrar que a maioria das conquistas que a gente conseguiu foi através de revolução, foi através de luta, foi através de sangue derramado. Stonewall está aí para poder contar a história e é assim que a gente constrói o movimento, é assim que a gente constrói os nossos direitos, é assim que a gente conquista as coisas na nossa vida. Não é só amor, mas tem muito sangue e tem muita luta também. Com essa parte eu concordo, porque até o movimento trans, travesti, que eu acho muito engraçado, porque a gente, tá começando agora, vendo novela, etc. Mas não, é uma coisa que já tá, acho que forte desde a década de 80. Eu já vi documentário da década de 80 mostrando a vida das travestis, sabe? É até engraçado, porque no documentário trata como mas é as travestis. E assim, mostrando uma realidade que a gente sabe que é de mulheres de rua e etc., mas mostrando a forma como elas criaram essa revolução, através do meio artístico, através do... Que nem, por exemplo, tinha uma que estava no meio da prostituição e, de alguma forma, sustentava uma casa para abrigar outras que estavam em situação de rua. Meninas novas, de 13, 14, 15 anos. Tem muitos nomes. Claudia Wonder, você já ouviu falar? Que também Rogéria, também, são nomes que, assim, desde antes estão aí, que fazem parte desse movimento, dessa revolução trans-travesti. E a gente tem a Nick aqui em Belo Horizonte. Sim, é um exemplo, assim... A Nick já teve na rádio, né? Já teve na Saudade. rádio. Tem a Valquíria La Rocha. Tem. Também tem muitos nomes. Ou seja, é uma revolução, um movimento que já começou, já tem um tempo. E a gente tem que lembrar também que a gente está num sentimento de comemoração. É claro que a gente tem esse espaço aqui, é uma conquista muito grande, mas a gente tem muita coisa para conseguir ainda, sabe? As mulheres, elas ainda ganham 70% do que os homens ganham. Em qualquer função, em qualquer emprego, em qualquer trabalho que elas consigam, elas vão ganhar menos do que o homem. Isso é uma realidade muito, muito, muito triste, sabe? A gente não pode ficar parando para pensar só nisso, sabe? A gente tem que tentar também conquistar essa dissociação da figura feminina com o trabalho doméstico. Não é função da mulher lavar a louça depois do almoço. Não é função da mulher lavar a louça depois do jantar. Sabe? Essa função é uma função da casa, não é da mulher. Então, todo mundo tem que dividir. Não é a mulher que tem que ir na reunião de escolinha das crianças, sabe? Quem tem que ir é o homem e a mulher, sabe? Não é só uma. A mulher, ela, socialmente, ela tem essa obrigação que é imposta. Porque se você quer, ok. É vontade sua, é vontade pessoal. Mas você ser imposta pela sociedade de assumir determinados papéis que não necessariamente são só seus, sabe? É muito difícil e é muito desgastante. Então a gente ainda tem muita coisa para poder conquistar. A gente estava vendo aquela questão do Oscar para o filme, o filme chileno, né? Uma Mulher Fantástica. E a gente conseguiu perceber o tanto que isso foi uma conquista para o Chile, porque a própria presidente do país acelerou um processo que estava tramitando lá para poder falar sobre alteração de nome, certificação e tal, retificação. E nós temos vários símbolos e várias formas de conseguir chegar nisso, mas é um processo. E nesse processo ainda tem muita gente sofrendo, ainda tem muita gente na rua, ainda tem muita gente que precisa disso. Então, eu sou uma pessoa otimista, assim, desde que eu me entendo por gente,
eu sou muito otimista, mas a gente não pode esquecer das pessoas que ficaram para trás no meio desse caminho, sabe? Para eu poder estar aqui, muita gente morreu. É a Para eu maioria. estar aqui, foi muita gente que ficou para trás e é difícil. É difícil. A gente está aqui sorrindo porque a gente está feliz realmente, mas para a gente estar aqui teve muita luta. Essas conquistas de, por exemplo, essa do retificação de nome, de gênero do Supremo Tribunal, são conquistas dessa revolução que essas mulheres que a gente citou aqui, se não fossem elas que estavam lá lutando, indo pra rua, se manifestando, sabe? Botando a cara no sol mesmo, a gente não teria conquistado isso, sabe? É realmente de abrir portas, é o que eu falo muito com as pessoas, com meu pai e minha mãe. Eu estou em Jaria, sou a única mulher trans lá, dou minha cara a tapa, não sei como será no mercado de trabalho, porque eu não tenho referência de mulher trans, atuando como engenheira, mas assim, é uma porta que eu vou ter que abrir, de alguma forma. Eu já abri uma, ainda estou abrindo outras e vou lutar para abrir essa, porque não é uma coisa para mim, é uma coisa que serve de referência para outras pessoas. Sim. Só me responde uma coisa, para a gente ir para o final do programa, para a gente encerrar. Medo ou coragem? Uai, coragem. Coragem. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Para mim foi uma satisfação enorme abrir um espaço desse para a gente poder discutir isso, principalmente na Semana Internacional da Mulher. Muito obrigado a todos vocês que nos receberam aí dentro dessas salas, na sua sala de casa, no seu conforto e tudo, e ligou a televisão, colocou aí no canal 6 para ouvir essa pessoa maravilhosa que é a Laura falar da sua vida, o Thales que teve esse desprendimento também, junto com a Letícia, de receber e atender o meu convite, né? Já à tarde da noite, e fico aqui esperançoso que tudo vai dar certo, se Deus quiser. Amanhã tem mais Cultura Geral e amanhã é o Dia Internacional de Fato da Mulher. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.